Boa noite, amigos. Meu nome é Ricardo e hoje nós vamos aqui conduzir aqui a preleção, aqui o envolvimento dos trabalhos do tratamento espiritual do Estrela de Luz. Bom, hoje nós vamos falar, gente, de um tema, como todos, né, bastante interessante, mas que nos remete muito a uma situação que é muito corriqueira aqui para nós, encarnados aqui na Terra, né? Nós vamos falar sobre bem e mal sofrer, causa das aflições. Jesus, no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, diz o seguinte: as aflições que vivemos hoje serão compensadas no futuro. Essa afirmativa, ela traz um pouco de confusão para nós, né? Porque muitas vezes nós não sabemos a origem de muitas coisas que acontecem com a gente. A gente fica se perguntando, poxa, por que eu estou passando por isso? Por que essas situações adversas estão batendo à minha porta, né? Nós nos perguntamos muitas vezes, por que tantas desigualdades? Porque num mundo como o nosso, por exemplo, pessoas às vezes que têm uma moral duvidosa, pessoas que têm às vezes condutas impróprias, às vezes são tão bem-sucedidos, e pessoas que são boas, que seguem um roteiro imoral, de muita humanidade, de muita bondade, às vezes passam por grandes dificuldades, né? Se nós admitirmos a criação de tudo a Deus, nós temos que começar a pensar da seguinte forma: cada um de nós tem que fazer aquilo que compete a gente fazer, tá? E o que seria isso? Diante de tanto sofrimento, diante de tantas preocupações que nós temos, o que seria esse realizar o que cabe a nós realizar? Seria eventualmente nós conduzirmos a nossa vida da melhor forma possível, buscando contrair todos os ensinamentos que nos faltam para conquistarmos estágios de maior tranquilidade e mais enriquecedores. As nossas aflições e sofrimentos, gente, elas podem ter duas origens. Eu falei isso aqui agora, é muito bonito que eu falei aqui agora, mas vamos contextualizar isso. As nossas aflições e sofrimentos podem ser de duas origens, duas naturezas: da vida presente ou fora dela, tá? Quando nós olhamos para trás, muitas vezes, e olhamos, puxa vida, eu tive uma conduta um tanto quanto inadequada naquela ocasião, com um familiar, com um amigo. Quando a gente vê a nossa caminhada, quando a gente às vezes percebe alguns erros que a gente eventualmente cometeu, e como nós amadurecemos, pode ser que nós diríamos o seguinte: se no início da vida eu soubesse o que eu sei agora, quantas faltas eu teria evitado? O fato é que todo dia nós acordamos e nos é dada a oportunidade de a gente corrigir aquilo que a gente fez no dia de ontem. Não é à toa que nessa organização do globo que a gente vive, existe um dia intercalando sempre entre um dia e outro uma noite, para que a gente durma, acorde e muitas vezes se renove, se prepare para o recomeço. E como é que isso acontece? Isso só acontece quando a gente se abre, quando a gente abre o nosso espírito, quando a gente abre o nosso coração, quando a gente se arrepende, quando a gente sente um pouco de remorso, quando a gente reconhece um erro, tá? E quando a gente sente a necessidade de eventualmente corrigir alguma coisa. Isso é uma coisa muito pontual de cada um, mas que a gente tem que ficar muito vigilante. Porque isso tudo, nós somos seres extremamente inteligentes, dotados de livre-arbítrio, e nós podemos fazer o que nós queremos a hora que nós quisermos. Principalmente no que diz respeito a esse processo que a gente está vivenciando, por exemplo, junto essa assistência espiritual. Esse momento que a gente, por exemplo, está
se prontificando a participar. Tudo isso aqui, por exemplo, representa uma oportunidade da gente olhar para dentro da gente, de repente, abrir um aspecto da nossa vida que às vezes fica um pouco adormecido, que é esse aspecto espiritual, essa coisa do sentimento, essa coisa do que está realmente se passando ao nosso lado, se passando dentro de nós. Quando a causa das aflições, eu falei agora há pouco que a causa pode estar em nós mesmos, quer dizer, pode estar nessa vida. Então, quando está nessa vida, são as nossas, é o nosso egoísmo, é o nosso orgulho, é a nossa intolerância, é a nossa agressividade, a nossa intransigência colocada à prova, e muitas vezes a gente sofre a consequência disso dentro da nossa própria vida, né? E quando isso acontece fora dela, e nós não entendemos nada do que acontece conosco, por que estamos passando por alguma coisa, como eu falei no começo, a questão das desigualdades, né? Nós temos que lembrar que toda causa produz um efeito, toda ação gera uma reação, ou seja, muitas das coisas que nós estamos vivendo agora, eventualmente, é o resultado de algo que fizemos o outro passar numa outra ocasião, numa vida pregressa, eventualmente. Nós não somos punidos por ninguém. Deus não pune a gente, Jesus não pune a gente. Eles só permitem que nós passemos por aquilo que nós eventualmente fizemos o outro passar. Somos convidados a vivenciar a continuidade de algo que vivenciamos em outra ocasião. E muitas vezes vivendo o lado contrário, para experimentarmos aquilo que fizemos o outro experimentar. Prova pura de justiça. Ou pode ser que o que nós estejamos passando hoje, dificuldade e aflições, são provas que nós mesmos escolhemos no plano espiritual. Quando estávamos para encarnar, olha, você pode passar, eu quero passar por isso, para eu depurar o meu espírito enquanto encarnado na Terra, para que eu acelere o meu processo de evolução. E muitas vezes nós sucumbimos porque achamos que tínhamos condição de que fosse dessa forma, mas chegamos aqui e nos deparamos com uma situação meio complicada. E nesse caso, o esquecimento do passado é útil nesse processo. Para quê? Para que nós não condicionemos as nossas ações. Se eu tiver que tomar uma atitude com base no conhecimento de causa, eu só vou fazer aquilo porque eu fiz o mal para aquele outro, então não há mérito. Eu estou sendo condicional. Agora, quando eu faço isso de forma gratuita, sem estar condicionado a nada, é porque foi uma decisão minha, com base em nada, simplesmente uma decisão assertiva, do bem. Gente, a gente fala muito em resignar-se, e muitos podem pensar que resignação é conformação. Não é conformação. Conformar-se é aceitar as coisas e ficar quieto, calado e não fazer nada. Muitas coisas que acontecem conosco, nós podemos levantar e tomar atitude para que elas mudem. No entanto, muitas das coisas que acontecem conosco e que nós não controlamos, não depende de nós tomar atitude. Ou seja, desculpa se eu não fui claro aqui. Em situações que nós não controlamos, como perda de entes queridos, como grandes enfermidades que a gente contrai, estas situações estão muito relacionadas com o que cada um individualmente tem que passar. Então, se um ente querido meu passa por uma enfermidade muito grave e por algum motivo acaba desencarnando precocemente, por mais que nós tenhamos uma vida em comum, as nossas experiências e o nosso crescimento, ele é íntimo. Então a gente às vezes vai sentir muito, mas muitas vezes a falta de aceitação pode representar um sinal de egoísmo, pode representar um sinal de que nós não aceitamos que o outro passe por aquilo que tem que passar. Nós vivemos num mundo inferior, nós, no próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, somos citados de uma forma assim, um pouco, digamos assim,
o Evangelho cita o ser humano, cita o plano terreno, assim, não é diminuindo a gente, mas é dando exatamente o valor que nós temos. Ou seja, nós estamos vivenciando um momento muito precário das nossas vidas, por conta de é assim, importante que fique claro que nós não vivemos num mundo de felicidade. Podemos sim ser muito felizes, mas esse mundo não é um mundo que nos trará a paz, a alegria, o conforto e a felicidade. Nós viemos para cá para aprendermos e muitas vezes esse aprendizado vem aos trancos e barrancos. Por isso que surgem essas aflições. A resignação, como eu havia falado, é o sofrer calado, muitas vezes, e é o que precede a cura das nossas enfermidades morais. As nossas dores nada mais são do que as dívidas do passado, ou do passado dessa própria encarnação que vivemos, ou de uma outra encarnação. Suportar estas dores com paciência nos pouparão séculos de sofrimentos. Sofrer, todos nós sofremos, mas devemos tentar aprender a passar pelas dores, pelo sofrimento, com um pouco mais de coragem, conectando-se com o alto, com o nosso anjo de guarda, por meio das preces. A gente às vezes pode achar que não, mas esses irmãos estão muito do nosso lado e estão colaborando muito para que as coisas aconteçam de uma forma positiva. Agradecendo pela luta do dia a dia, que é o que nos fortalece e nos faz mais fortes. Nós temos que passar pelas dores com a determinação de quem deve se manter em pé, apesar de todas as dificuldades. Por quê? Porque ninguém recebe um fardo maior do que aquele que a gente teria condição de carregar. Nossa recompensa será proporcional à resignação e à dignidade com que suportarmos as nossas aflições. Eu queria deixar aqui essa reflexão para que a gente se motive, para que a gente se estimule, para que a gente esteja ávido de seguir nessa nossa caminhada. Porque, embora passemos por muitas dificuldades, passamos também por muitas coisas boas. E que essas coisas boas recarreguem as nossas energias, nos preparem para as dificuldades que a gente tem para passar aqui nesse plano. Certo? Nesse momento eu convido a todos para que nós nos recolhamos num sentimento de muita paz, de muito amor, nos agradecendo aos nossos mentores individuais mais uma vez que se encontram conosco. Vamos cumprimentando toda a espiritualidade, nos ligando à espiritualidade amiga, responsável por esse tratamento que acontece por meio do nosso centro espírita, o Estrela de Luz. Vamos nos ligando ao grupo de médiuns que nesse momento se encontram. E vamos abrindo os nossos corações, as nossas mentes, os nossos espíritos, para receber essas energias renovadoras, que são direcionadas a cada um de nós, para que possamos fazer a reposição dessas forças que nos revigoram, nos amparam e trazem toda a paz, todo o amor, toda a tranquilidade, que mexe com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, fortalecendo-nos para a nossa caminhada do dia a dia. Vamos sentindo esses irmãos, essas energias chegando até nós, concedendo-nos aquilo que nos é mais oportuno e útil neste momento. Vamos agradecendo muito por este momento e vamos assim, com essa gratidão, pedindo que essas energias que nos foram direcionadas possam nos manter equilibrados, tranquilos,
toda essa semana, protegidos e amparados, com a possibilidade de nos reencontrarmos no nosso próximo trabalho. E assim, movidos por esse sentimento de muita paz, agradecendo muito a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, e a toda espiritualidade que nos acompanha nesse nosso trabalho de hoje, nós pedimos permissão para findarmos a nossa assistência espiritual do Estrela de Luz desta terça-feira, rendendo graças a Deus. Que assim seja. Obrigado, Pai. Gente, desejo a vocês uma excelente semana, com muita paz aí, com muita tranquilidade, muita confiança, coragem, esperança. Que a gente possa fazer da nossa semana uma semana de muita luz, movida aí por esses irmãos que nos ampararam no dia de hoje. E que assim seja. Obrigado, gente. Tudo de bom. Beijos.